Eu sou o professor Eduardo Diniz, da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos falar aqui hoje, nessa série de vídeos, sobre o sistema de publicação acadêmico, a relevância desse sistema de publicação para o pesquisador. O que motivou a gente produzir essa série de vídeos está relacionado à minha experiência anterior como editor da RAI, Revista de Administração de Empresas. Essa série está organizada em 5 vídeos. A gente vai fazer um vídeo para discutir sobre a escolha do periódico, o universo dos periódicos, a comunidade dos periódicos. Um segundo vídeo sobre o ciclo de publicação, né, o fluxo dos artigos e o ciclo de publicação de um artigo dentro de um periódico. O terceiro vídeo vai ser sobre a economia da publicação acadêmica, né, ou seja, os modelos de negócio envolvidos no sistema de publicação acadêmico. O quarto vídeo vai ser sobre o tópico de colaboração em pesquisa e publicação, como que isso é relevante para o processo de disseminação acadêmica. E o último vídeo, o tópico é sobre ética em publicação, onde a gente vai discutir alguns aspectos sobre similaridades de artigos. Os pesquisadores eles são avaliados segundo a sua produção acadêmica, que isso está relacionado diretamente à sua capacidade de publicação. Portanto, todo o seu processo de avaliação do seu trabalho, o processo de promoção desses pesquisadores dentro da carreira acadêmica e também a própria capacidade que o pesquisador tem de levantar recursos para suas futuras pesquisas é baseado no seu histórico de publicação. O primeiro mecanismo que eu queria destacar é que uma publicação acadêmica, vamos chamar um periódico acadêmico, ele se constitui em torno de uma comunidade de interesse dos tópicos relativos àquele periódico. Portanto, essa comunidade, a gente pode descrever ela com 3 perfis de atores participantes. O primeiro perfil é o perfil do que a gente chama dos certificadores, né? Os certificadores são aqueles membros da comunidade científica que, às vezes, podem até ter criado aquele periódico, ou que defendem os valores daquele periódico e, finalmente, eles defendem a linha editorial de um determinado periódico. O que o certificador faz? Quando entra um artigo dentro de um periódico, essa equipe de certificadores, e aí nessa equipe de certificadores tem desde o editor-chefe, os editores associados ou outros membros do comitê científico, como, por exemplo, os avaliadores. São essas pessoas, esses membros desse grupo dos certificadores que avaliam se esse artigo deve ou não ser publicado. O segundo grupo, né, o segundo perfil envolvido numa comunidade de um periódico é o dos autores. Os autores são aqueles que submetem os artigos para serem avaliados pelo esse periódico. E o terceiro grupo é o grupo dos leitores. Daí a ideia de que quando você escolhe um periódico para submeter o seu artigo, a coisa mais importante é você saber quem é essa comunidade com quem você quer conversar. Um artigo acadêmico pressupõe que ele vai entrar num debate, né, sobre alguma questão de conhecimento relativa a uma determinada comunidade. Artigos podem ser muito bons, mas se eles forem mandados para comunidades diferentes daquela de interesse daquele artigo, ela pode ser rejeitado. Ou seja, você pode, evidentemente, ter artigos rejeitados num periódico que não foram por questão de mérito, foram por questão de que aquele artigo não se alinha com o ideário daquela comunidade de pesquisa. Você faz parte daquela comunidade, você lê aquele periódico. Se você não lê aquele periódico, por que você quer submeter um artigo para aquele periódico? Né? Se você ler aquele periódico, muito provavelmente você vai encontrar naquele periódico alguns artigos que você pode, inclusive, citar no seu periódico. Isso é importante porque estabelece esse diálogo entre o seu artigo e aquela comunidade. Um aspecto importante para você entender os periódicos é entender o processo de avaliação no que eles são submetidos. Todos os periódicos eles são medidos com alguns indicadores importantes.
Existem dois que são hoje considerados os mais críticos. Um primeiro é o que a gente chama de fator de impacto. O fator de impacto é uma relação entre as citações que o periódico recebe sobre os artigos que ele publica. Então você vai ter, é um fator, é um quociente, né? Onde você tem no numerador o número de citações que aquele periódico recebeu e no denominador o número de artigos que aquele periódico publicou. Um outro indicador para a gente medir a produção acadêmica é o chamado índice H. O índice H ele é um indicador que ele mede o número de artigos publicados pela a relação que esse número de artigos publicados tem com as suas citações todas. Então, um pesquisador ou um periódico que tem um índice H igual a 5, por exemplo, ele significa que ele tem 5 artigos com pelo menos 5 citações. Se o índice H for 20, quer dizer que ele tem 20 artigos com pelo menos 20 citações. Se for um periódico muito importante, ele pode ter um índice H de 300, por exemplo, ele tem pelo menos 300 artigos com 300 citações. De tudo isso a gente observa o seguinte: quando alguém quer publicar um artigo, ele vai, em geral, ter que olhar para esses dois fatores que eu apresentei aqui, que como sendo os fatores mais críticos para a definição da escolha de um periódico. O mais importante é a comunidade. Você tem que escolher sempre um periódico com o qual você queira conversar com aquela comunidade daquele periódico. Não adianta você escolher o periódico pelos seus índices, um periódico que tenha um fator de impacto muito alto, ou que seja um periódico muito relevante, né? Mas se você não quer dialogar, ou não tem o seu artigo, né, não dialoga com os princípios, os preceitos que são definidos pelos certificadores daquela comunidade. O segundo critério que você faz para escolher qual é o periódico é olhar o ranking desse periódico. É lógico que se você escolher periódicos mais bem ranqueados, e se você tiver a sorte de ser publicado nesses periódicos, isso vai te dar uma pontuação melhor na sua carreira. Se você tem uma abordagem mais diferente, inovadora, em geral, essas abordagens inovadoras, elas não fazem parte desses periódicos que são mais ranqueados, porque esses periódicos mais ranqueados são mainstream. Mainstream significa que eles são os mais tradicionais. Se o seu discurso é tradicional, ok, você consegue conversar com esse periódico. Se o seu discurso não combina com as abordagens mais tradicionais e convencionais de uma determinada área, ou seja, você quer ser inovador numa determinada área, muito provavelmente você vai ter que escolher um periódico de impacto mais baixo, mas é a comunidade com quem você quer conversar. A gente quer expandir essa discussão desse que eu acabei de apresentar nesse vídeo, num curso específico que a gente vai desenvolver aqui na Escola de Métodos, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Esse curso a gente vai abordar esses temas e aprofundá-los muito mais.